Olá, queridos! Preparados para a nossa segunda aula? Nessa nossa viagem sobre as dificuldades de aprendizagem, iniciamos conceituando o tema e percorreremos muitos outros assuntos, num roteiro encantador. Falaremos sobre o maravilhoso funcionamento cerebral, sobre neuroplasticidade, deficiência auditiva, implante coclear, processamento auditivo central, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o pedagogo desenvolverá seu trabalho com as crianças que apresentem essa dificuldade. Vamos falar também sobre a dislexia, sobre a avaliação das crianças com dificuldades de aprendizagem, entre outros assuntos interessantes. Antes de focarmos nas dificuldades que as crianças podem apresentar, falaremos sobre o cérebro humano, sobre neuroplasticidade e seus benefícios para a educação. A autora Gina Kemp e seus colaboradores, no ano de 2009, relataram que estudos científicos sobre o funcionamento do cérebro apontam a neuroplasticidade como importante descoberta para a superação dos distúrbios e das dificuldades de aprendizagem. Essa teoria preconiza que o cérebro natural tem a capacidade de mudar, de formar novas conexões e gerar novas células cerebrais, em respostas a experiências diversificadas. Através do quê? Dos estímulos e terapias. Olhem lá. Um exemplo simples é quando a pessoa sofre um acidente vascular cerebral ou o popular derrame. O lado do cérebro que não foi lesionado vai assumir as funções que antes eram somente desenvolvidas pelo lado oposto, agora com lesão. Claro que mediante estimulação adequada, com base na neuroplasticidade. A neuroplasticidade deu origem à busca de estímulos cerebrais que possam promover a aprendizagem. O cérebro, através de atividades diversificadas, busca novas conexões neuronais pelo poder da neuroplasticidade, superando assim as áreas do cérebro que comprometem a aprendizagem. Ao aprender, o cérebro entra em atividade e ocorre uma série de mudanças químicas e físicas. Para compreender seu funcionamento, é importante conhecer a sua estrutura e alguns fatores ambientais que influenciam o seu desenvolvimento. Os neurologistas estudam a anatomia, fisiologia, química e a biologia molecular do sistema nervoso, focando na atividade cerebral relacionada com o comportamento e com a aprendizagem. O cérebro é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro, cerebelo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é composto por axônios longos e dendritos, abrange todas as partes do sistema nervoso, com exceção do cérebro e da medula espinhal. O cérebro é a estrutura mais maravilhosa e complexa da máquina humana. Ele está localizado no final da coluna vertebral e representa somente 2% do peso total do nosso corpo. No entanto, consome quase 20% das nossas calorias, pois todas as nossas ações durante o dia, como caminhar, correr, saltar, pensar, respirar, ouvir e ver, são atividades que exigem energia. Para que o cérebro funcione adequadamente, a alimentação é fundamental, pois precisamos de uma dieta adequada, água, glicose, vitaminas e minerais, além de muito, mas muito, o que vocês acham? Muito oxigênio. A respiração adequada é fundamental. Vocês respiram adequadamente? Respiram pelo nariz ou pela boca? Bom, peço que vocês coloquem uma mão na barriga e a outra no peito. Agora, coloquem o ar para dentro. Isso mesmo. Inspirem. Expirem, soltando todo o ar. Novamente, inspirem e expirem. Qual a mão que se movimenta durante a inspiração, quando o ar está entrando? Qual das mãos? O correto é que a mão que está na barriga se movimente. Tá? Esta mão vocês têm que perceber a movimentação quando estão inspirando. É a respiração correta, chamada de costo-diafragmática. Uma respiração adequada faz com que usemos nossa capacidade respiratória ao máximo
oxigenando assim o nosso cérebro, que é o nosso chefe. A aprendizagem é um processo integral que ocorre desde o início da vida. O cérebro humano realiza novas conexões de acordo com as necessidades que enfrenta. Isso faz com que o cérebro se reorganize constantemente. Ele é flexível, capaz de aprender e adaptar-se, de melhorar e aperfeiçoar as habilidades mais utilizadas em sequência da estimulação. Quando o cérebro aprende por meio da experiência, ocorrem mudanças em sua estrutura. Hoje em dia, vemos o nosso cérebro como maleável e flexível, pois pode modificar a sua estrutura enquanto recebe informações específicas por meio dos sentidos. Desde que a informação apresente uma frequência, intensidade e duração apropriadas. Os avanços da neurociência demonstram que fornecendo um ambiente estimulante e apropriado, tanto adultos como crianças são capazes de compensar, como dei o exemplo do derrame, de deslocar as funções de uma área cerebral para outra, quando uma destas não pode funcionar corretamente. Denominamos janelas de oportunidade os períodos importantes nos quais o cérebro responde a certos tipos de estímulos para criar ou consolidar conexões nervosas. É muito importante levar em conta que o estímulo apropriado nesses momentos é fundamental para que a pessoa atinja seu maior desenvolvimento. A antiga ideia dos cientistas de observarem o cérebro em funcionamento hoje já é possível, com exames de última geração. O sonho, que tornou-se realidade, e é realmente fabuloso podermos observar o cérebro recebendo informações, alternando os sentidos. Um exame comum é a tomografia computadorizada, que se utiliza de raios-x focalizados para produzir cortes em seções da estrutura cerebral. Nesse exame é possível a detecção de tumores, malformações, porém não é possível, através deste exame, revelar as funções do cérebro. Uma tomografia não é capaz de diferenciar um cérebro vivo de um cérebro morto, por exemplo. O problema reside no fato de que seus cérebros processam a informação de uma forma diferente da maioria das crianças. Essas dificuldades são amenizadas, mas esse cérebro sempre vai funcionar à sua maneira. Com o tempo, e é claro, com um trabalho adequado com essas crianças que apresentam as dificuldades de aprendizagem, elas vão progredir e muito, aprendendo estratégias para superarem suas limitações. A ressonância magnética utiliza ondas de rádio para deslocar o alinhamento dos átomos do corpo em um campo magnético. Dessa maneira, os átomos emitem sinais que diferem devido ao tecido que está presente. Os sinais resultantes são gravados e processados por um computador. Pode detectar variações que ocorrem a somente 50 milissegundos de intervalo e tirar uma fotografia do cérebro a cada segundo. Muito importante a tomografia computadorizada, não acham? Pois é, existe ainda a tomografia computadorizada funcional, que revela a atividade cerebral medindo o fluxo sanguíneo, produzindo imagens múltiplas a cada segundo. Com esse rápido aparelho, podem ser observadas as mudanças na atividade cerebral, nas diversas zonas do cérebro. Através dessa técnica, podem-se criar vídeos incríveis do cérebro durante a realização de atividades como ler, falar e conversar, por exemplo. O cérebro, através de atividades diversificadas, busca novas conexões neuronais, pelo poder do quê? Nós já falamos, da neuroplasticidade, superando as áreas do cérebro que comprometem a aprendizagem. A teoria da modificabilidade cognitiva, a teoria da experiência da aprendizagem imediata e o programa de enriquecimento instrumental tem como um dos seus estudiosos o psicólogo Helvin Fursten, que ele é natural da Romênia e desenvolveu e aplicou os seus estudos em crianças israelenses com problemas de aprendizagem
decorrentes de traumas, das guerras, que afetaram assim a sua aprendizagem. Este autor, com base nos seus estudos e nos trabalhos de Jean Piaget e Vygotsky, eles pesquisaram, pesquisadores interacionistas, que defendiam a ideia de que o intelecto tem a capacidade de refletir e desenvolver raciocínios mais inteligentes, ou ainda, criar estratégias de pensamento que os tornem mais produtivos, por meio das situações estruturadas de aprendizagem e com o auxílio de programas e exercícios que viabilizem o desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento cerebral depende das oportunidades apresentadas às crianças e, nesse sentido, convém ressaltar a importância de experiências inovadoras e com processos diferenciados de elaboração, para que o cérebro trabalhe com conexões usuais ou que ele seja impulsionado a criar novas estruturas para a solução efetiva de problemas. Sendo assim, a aprendizagem é uma função integrativa, onde relacionam corpo, psique e a mente, para que o indivíduo possa apropriar-se da realidade que o cerca de uma maneira única e particular. Levando em consideração esses dados, podemos concluir que o ser humano faz, sente e pensa. Por isso, em nossas aulas, não vamos somente focar nas funções cerebrais e suas relações com os processos cognitivos, mas principalmente entender que cada indivíduo terá sua maneira particular de processar aquela informação, que não depende só do canal cerebral, mas também das suas ligações com o mundo, aquela bagagem de que tanto falamos. Uma coisa lhes digo, para que a aprendizagem ocorra, o ingrediente fundamental é: alguém tem um palpite? Ambiente, fatores funcionais, predisposição genética? Boas sugestões, mas eu estou falando de afetividade. Vejamos. Através da constante inter-relação com o mundo e com o outro, a criança segue construindo sua aprendizagem. Para que possamos entender esse complexo mundo da aprendizagem, lembremos da história que lhes contei sobre as crianças lobo. Por diferentes circunstâncias, elas estiveram à margem da sociedade moderna. Nas florestas, possivelmente viviam em lugares subhumanos, que depois não quiseram adquirir uma série de funções humanas, como andar ereto ou utilizar a linguagem oral. No entanto, desenvolveram funções como andar de quatro rapidamente e reconhecer os alimentos só pelo olfato. Desenvolveram também e exclusivamente funções cujos circuitos tinham sido mantidos nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento cognitivo é entendido, então, como um processo que sempre se transforma. O cérebro humano depende e se beneficia da experiência e ao desenvolvimento não é um mero processo biológico, é sim um processo ativo. O homem, quando nasce, descobre que o mundo já tem uma organização, possui normas sociais e uma história. Os seres humanos à sua volta permitem-lhe manifestações como a linguagem e o pensamento. Através da constante interação com o mundo, o indivíduo continua construindo sua aprendizagem, e isso envolve uma atividade funcional com sentido e significado. Levando em conta as bases neurofuncionais e os processos psicológicos, na próxima aula vamos analisar os processos complexos que interferem na aprendizagem. Cérebro e aprendizagem. Existe combinação melhor? Nosso encontro já está marcado. Até lá!